Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Vicentini, eu trabalho como gerente de engenharia de aplicações na Keysight Technologies aqui no Brasil. E bem-vindos a essa sessão. Antes que tudo, eu gostaria de agradecer aí a professora Nelly e a organização do MOMAG por essa abertura aqui Keysight nessa sessão. Bom, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre um novo conceito, ou relativamente novo conceito, chamado de PCS, Probabilistic Constellation Shaping. Na agenda aqui de hoje, primeiramente vou falar sobre as definições, o que é o PCS, e principalmente eu vou falar sobre qual aonde essa tecnologia se encaixa do ponto de vista tecnológico. Obviamente ela é mais aplicada a comunicações óticas, né? Mas vamos rever um pouquinho dos conceitos, como é que eu vou aplicar isso na prática para fazer os meus estudos, né? E finalmente eu vou falar das plataformas que a Keysight tem para trabalhar em cima desse conceito de PCS e como vocês podem acessar essas ferramentas, tá? E finalmente as conclusões. Bom, o que é o PCS, né? Como eu disse, conceitualmente, ou a tradução aí literal desse conceito é Probabilistic Constellation Shaping, né? Mas na verdade trocando em miúdos aí, é uma nova técnica, um novo esquema de modulação aplicado a tecnologias óticas, né? Que usa aí uma distribuição, uma população de símbolos na constelação não uniforme, ou seja, muito próximo do gaussiano. Tá? E qual que é o objetivo desse novo esquema de modulação? Por que você usa isso daí? Você usa isso daí para maximizar a sua transmissão ou maximizar a sua capacidade de informação, se aproximando aí um pouco mais do limite teórico de Shannon. Tá bom? Então, quando você quer maximizar a sua transmissão ou aumentar o alcance da transmissão ótica, você está primordialmente preocupado em transmissões de longas distâncias, aquelas chamadas de long haul. Então, WDM é uma das aplicações, pode atingir aí as transmissões submarinas também. Bom, além disso, né, essa tecnologia, esse esquema de modulação, né, ele foi adotado, começou a ser pesquisado em 2015 e ele, então, no ano de 2019, ou seja, rapidamente, ele foi implementado comercialmente pela Nokia, tá? O primeiro fabricante que implementou comercialmente. Aqui embaixo vocês estão vendo algumas figuras, né, da implementação, né? Então você pode moldar aí a taxa de símbolos em constelações, dado as convoluções de probabilidade, né? Então, por que você vai usar o PCS? Para você evitar as não linearidades da transmissão. Então, nessa foto aqui da direita, essa constelação mostrando as trajetórias, quando eu li aí, vamos evitar as não linearidades, né? Isso aí me remeteu nos meus primeiros estudos dentro da Keysight, ainda na universidade, né? Dessas trajetórias, né, aplicado a amplificadores de comunicações na época de wireless, né? Então essas trajetórias aqui na foto, na constelação em amarelo, elas representam, cada uma delas, as trajetórias entre os símbolos. Então imagina que o exemplo mais trivial para que vocês entendam, né? Eu estou num amplificador simples, aí, ótico, elétrico, não importa, né? Um amplificador de maior potência, e essas trajetórias, cada uma dessas trajetórias, a partir do momento que eu transiciono de um símbolo ao outro, a partir do momento que eu me distancio dos símbolos, isso quer dizer que eu estou entrando numa região, ou estou assumindo o risco de entrar numa região de não linearidade, por exemplo, do amplificador. Então, tudo que esse diagrama de constelação você puder transpor para qualquer aplicação para o mundo de não linearização nas amplitudes, né?
atingir uma região não linear de qualquer sistema que seja, então você pode, na prática, tentar fazer algum esquema de modulação que faz com que você evite isso, né? Ou seja, então se você transmitir menos com amplitudes menores, você automaticamente vai tentar evitar essas regiões não lineares. Então, para a transmissão, para evitar a não linearidade de qualquer sistema que ele seja, você tenta trabalhar nos símbolos mais próximos do zero do x e y. Então, quando você for implementar o PCS, a sua constelação lá 16QAM, ela vai ficar aí com uma incidência mais próxima aqui dessa figura aqui, com a persistência meio azulada, e os pontos vermelhos são os pontos com maior incidência, tá bom? Bom, uma outra aplicação do PCS é você aumentar as distâncias de transmissão ou a taxa de símbolos. Então, normalmente, essa foto aqui da parte inferior à esquerda, em 700 GB, representa as transmissões no mundo real. Por exemplo, em 700 GB baud, você tem diversas subportadoras óticas, aqui falando em ótica, né? E você normalmente consegue, dada a não linearidade do meio de transmissão, né, enfim, do canal óptico, você consegue, no meio do canal, atingir distâncias maiores que as distâncias das bordas do canal. Bom, e aí, aplicando o PCS, amoldando, né, a sua distribuição de probabilidade, fazendo a convolução da distribuição de probabilidade normal com a que você está projetando, você pode fazer, por exemplo, duas escolhas, né? Ou você, aqui em 800 GB, coloca o meio do canal, enfim, você amolda para transmitir as subportadoras, para transmitir mais símbolos, né, e menos nas bordas, ou você pode fazer uma combinação disso, né? Você aumenta a distância nas suportadoras do meio do canal e diminui a das pontas, enfim, você pode jogar com essas combinações. Então, você não tem mais aquela coisa discreta da taxa de símbolos versus o número de bits por símbolo versus a modulação. Com uma convolução a mais de probabilidades, você tem muito mais flexibilidade em trabalhar com essas taxas de dados ou de símbolos, tá? Então, com isso, vai requerer uma customização do diagrama e que também, por sua vez, determinado grau de customização na codificação e vai requerer você fazer convolução de probabilidade ou de probabilidades com com a sua transmissão, com o seu projeto normal, né? E aí abre, né, uma grande área de pesquisa e de estudo com novos algoritmos de capacidade versus a latência. Obviamente que se você colocar mais processamento, né, nessas convoluções, aí isso aí abre a possibilidade de você colocar mais latência no processamento dos sinais, né? Então você precisa, na microeletrônica, lá, no componente, de algoritmos mais robustos ou mais eficientes no ASIC, enfim, no componente de processamento que você vai, no DSP, que você vai projetar. Bom, um pouquinho sobre como é que você vai implementar isso daqui na prática, né? Então, na prática, aqui na figura de cima, o setup tradicional, você usa um gerador de padrões, você coloca entre a rede e o seu detetor de erro um monte de coisas, digamos, de módulos, geradores de ruído, né, amplificadores, para fazer um condicionamento de sinal. Mas já há alguns anos você não usa mais esse setup tradicional, né? Já há alguns anos você usa o setup com AWG, que é um gerador de formas de onda arbitrárias, e um DSP ou algum detetor coerente que tem um conversor analógico digital, né? Então, essa é a maneira mais, digamos,
atual de se fazer isso. A WG com capacidade de simular as condições, as não linearidades, as condições de imperfeições do meio e liga diretamente a alguma coisa que tenha um ADC, um processamento de sinais, né? Então, na prática, né, os instrumentos, hoje você já tem uma série de geradores de forma de onda arbitrária e uma série de osciloscópios que você pode fazer sem nenhuma transmissão ótica, puramente elétrico, as simulações com MATLAB ou uma série de softwares, né, simular o meio óptico, né? Você não precisa mais para fazer a simulação da ótica para fazer para ver como é que vai se comportar o sinal, porque tudo já é feito via DSP, né? Então você hoje em dia pode fazer simulação totalmente elétrica do mundo óptico, né? Bom, mas se você tiver a necessidade real de trabalhar com a ótica, continua aí, você faz a modulação ótica com moduladores externos, né? E nós também provemos as plataformas de geração já considerando que você tem o setup óptico real e nós também temos, né? A Keysight também oferece os demoduladores ou os detetores coerentes, tá? E o nosso próprio algoritmo de detecção óptica coerente. Bom, nós temos uma série aí de AWGs que, de acordo com a necessidade, então basicamente são os modelos mais tradicionais, foram aí nos últimos 5 anos, né, sendo lançados em 32 GHz de banda, 45 GHz de banda e agora 80 GHz de banda, com as taxas de amostragem proporcionais, cada um com o seu sabor, digamos assim, né? E nós temos também uma série de moduladores ou analisadores de modulação óptica, que são baseados em osciloscópios, né, que são os da esquerda aqui, quando você está preocupado em bandas, né, você está, digamos, rompendo a barreira tecnológica em banda, ou as de banda intermediária, entre 40 e 70 GB, e finalmente aqueles já pensados no mercado, que também são modulares, agora não baseados em osciloscópio, já baseados em conversores analógicos digitais, digitalizadores, digamos, mais tradicionais. Finalmente, né, a implementação nossa do PCS é dado no nosso software VSA, Vector Signal Analyzer. Nós temos já há muitos anos um plugin chamado Optical Modulation Analyzer Software, no qual ali você pode implementar a sua detecção de PCS e ele já faz todos os plots de constelação ou de probabilidade e o EVM já por símbolo, né? Sendo que agora os EVMs mais do que nunca são diferentes de acordo com a probabilidade moldada na transmissão, né? Então esse é o nosso próprio algoritmo, sendo que nós abrimos possibilidade de você integrar, por exemplo, seu próprio algoritmo implementado em MATLAB, enfim, na sua própria maneira de fazer o estudo, tá? Bom, a conclusão, o PCS, então, é uma tecnologia, um esquema novo de modulação que para ajudar e flexibilizar as transmissões em long haul, nas transmissões ópticas, né? O PCS, então, requer instrumentos de teste baseados em hardware e software apropriados, né? Para que você possa fazer o estudo e também a implementação. Tem também muitas maneiras de você criar os laboratórios de teste, né? Não necessariamente tem que ser essa, você pode fazer combinações diferentes, né? Com digitalizadores, DSPs próprios, com os instrumentos, e felizmente a Keysight aí tem diversas maneiras de ajudar a universidade a ter o acesso a essa informação, a essas plataformas. Bom, finalmente eu deixo aí 2 links bem simples do Optical Modulation Analyzer e aqueles que estão desenvolvendo moduladores ou fotodetectores, o LCA, Light Wave Component Analyzer. São informações
bastante interessantes, mas se vocês quiserem me acessar, eu deixo os meus contatos à disposição para que vocês possam pedir mais materiais específicos de outras tecnologias. Tá bom? Muito obrigado aí pela presença e eu deixo o espaço aberto a perguntas agora ou a qualquer momento. Obrigado.